eu sou a Vitória e hoje eu vim falar sobre idolatria. Idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Um ídolo, ele pode ser várias coisas. Ele não necessariamente é alguém ou algo em que colocamos a nossa fé. Mas um ídolo, ele é aquilo que tem o nosso maior amor e é a prioridade na nossa vida. É onde nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé também, a nossa devoção. E muitas vezes existem algumas coisas na nossa vida que a gente não sabe que é um ídolo. Mas quando a gente para pensar sobre essas coisas, a gente percebe que talvez a nossa vida ela perda o sentido se nós ficássemos sem essas coisas. Então, o ídolo, ele detém a nossa confiança, o nosso amor, a nossa prioridade, o nosso sentido de vida. Quem deve deter tudo isso em nossa vida é Deus. É nele que deve estar a nossa confiança, ele deve ser a prioridade da nossa vida. O nosso amor deve ser primeiramente dele. Ele deve vir em primeiro lugar no nosso coração. E nós não podemos esquecer dele ou colocar ele abaixo de mais nada. Se existe algo na nossa vida que a gente acha que se por acaso a gente viesse a perder, nós não conseguiríamos mais viver sem essa pessoa, às vezes isso está muito relacionado a essa pessoa, essa questão do sentido da vida. Ah, porque se eu perder fulano, eu não vou mais saber viver, eu não vou mais ter sentido, a minha vida não vai mais ter sentido para ser feliz, eu não consigo mais ser feliz sem fulano, porque fulano é a minha vida. Então, assim, às vezes nós idolatramos pessoas, mas a idolatria, ela não é só com pessoas, ela vai para vários âmbitos da nossa vida. Tem gente que idolatra o dinheiro, vocês lembram lá do jovem rico? O que impediu o jovem rico de seguir a Jesus? Foi o ídolo que estava no seu coração, eram as suas riquezas. As riquezas dele eram um ídolo. Então, é tudo aquilo que está antes de Deus na nossa vida é um ídolo, porque é a Deus que nós devemos dar prioridade. O propósito da nossa criação é glorificar a Ele. Deus é o nosso único Senhor e Salvador. Nós não podemos cantar louvores a outro, ou glorificar a outros, ou adorar, dar glória por feitos de homens que são homens. Sabe? Nós não podemos fazer isso, nós não podemos dar o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa devoção a qualquer outro ou qualquer outra coisa além de Deus. Não importa o que eles fizeram ou o que eles fazem. Lá em Salmos diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Em nenhum momento Deus diz para louvarmos a criatura dele ou para louvarmos a nós mesmos ou para amarmos a nós mesmos, porque nós já nos amamos, a gente acha que não, mas nós já nos amamos. E em nenhum momento Deus diz para fazermos qualquer outra coisa relacionada à criatura, qualquer uma dessas coisas, né? Relacionada à criatura, mas sempre ao Criador. Todo ser que respira, louve a Ele. Além do nosso louvor, do nosso amor, também estão as nossas petições, né? A nossa confiança. De onde é que a gente acha que vem o nosso socorro? Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, é nele que nós devemos confiar, é a ele que nós devemos pedir, porque é ele que tem o poder de realizar as coisas na nossa vida. Então, o restante do Salmo, né, diz o seguinte, vamos lá, gente, ler, vamos deixar aqui, ó. O restante do Salmo que diz, né, ele não deixará vacilar os meus pés, é Deus que nos guarda, é a ele que nós devemos pedir. A gente não deve pedir nem colocar a nossa fé em nenhum outro além de Deus. Eu moro em uma cidade extremamente católica. E aí vem vários romeiros, fazem promessas, né? O padroeiro da minha cidade é Francisco, né? Então, São Francisco. Aí vem todos os anos vários, milhares e milhares de romeiros agradecer pelas promessas alcançadas, né? Pelas graças alcançadas que São Francisco fez. Aí você diz, Vitória, mas como é que pode? Se é Deus que tem o poder, se é só Deus que tem o poder e se é só a Ele que eu devo pedir, por que que essas pessoas, elas fazem promessas e elas fazem suas petições a outros e elas são alcançadas, né? E essas promessas se realizam? Por que que isso acontece? Gente, olha, alguns motivos. Às vezes é para juízo, é pelo mesmo motivo que Deus nos entrega as nossas paixões, né?
Vou deixar aqui o versículo que fala sobre isso. Às vezes, Deus entrega as pessoas às suas paixões, aos seus ídolos, e isso é para juízo. Isso não é bênção, é juízo. E também tem pode ser para Deus fazer o seu nome conhecido. Vocês lembram que lá em Gênesis diz que Deus endurecia o coração de Faraó e não deixava que o povo saísse? Por que Deus fazia isso? Você pode ir conversar com uma pessoa, ela pode ser ateu, mas provavelmente ele já ouviu falar nas 10 pragas do Egito. Então, assim, por que Deus endurecia o coração de Faraó? Até hoje nós falamos, tem filmes sobre as pragas do Egito. Então, assim, foi porque Deus queria fazer seu nome conhecido, queria ficar de exemplo para nós. Fica aí a história, né, que vai passando de gerações a geração. Às vezes é para nos ensinar alguma coisa, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém, ou conhece alguém que já caiu em adultério, né? Que deixou a sua família, que deixou o seu cônjuge, independente de se homem ou mulher, que deixou e foi lá viver o seu caso de amor e depois voltou. Por quê? Porque era ilusão. Porque não era aquilo que era correto, não era aquilo que era bom para a pessoa. Mas ela foi. Só que ela voltou. Vocês lembram do filho pródigo? Que quis receber a sua herança para ir gozar dos prazeres que a sua herança poderia proporcionar, para ir aproveitar o seu dinheiro. O que aconteceu? Ele foi. O pai dele deu a herança a ele e deixou ele ir. Depois ele voltou e o pai dele o recebeu. Tem isso, viu? Às vezes nós estamos no erro, a gente percebe que está no erro e quando nós voltamos, Deus nos recebe. Deus nos recebe de volta. Lembra o que o pai do filho pródigo fez? Fez uma festa, porque ele tinha voltado. Quanto ao jovem rico ainda, né? Tem vídeo aqui no canal sobre a história do jovem rico. O que aconteceu? Ele não seguiu a Jesus por conta do seu ídolo. E lá diz que Jesus o amou. Jesus o amava. Mas o que Jesus deixou? Jesus deixou ele ir. Jesus tinha o poder para fazer, não, agora você vem, entendeu? Jesus tinha o poder de tocar o coração dele. Mas, mesmo o amando, Jesus deixou ele ir. Então, não cabe a nós perguntar, mas por que dá certo as promessas, né, a outros? Por que dá certo? Primeiro, não foi o santo, o santo lá que realizou aqueles milagres. Foram Deus. Por que Deus fez? Pode ser por vários motivos. Juízo, para ensinar, para fazer seu nome conhecido, não importa, não cabe a nós. Não cabe a nós tentar entender os motivos ou os feitos de Deus. Cabe a nós entender que ele diz, idolatria é pecado. Deus nos manda deixar a idolatria. Várias vezes na Bíblia Deus manda. Vou deixar aqui alguns versículos. Mas nós devemos saber que o que acontece na nossa vida é feito de Deus. É Ele que realiza, tá? Nós devemos ter o conhecimento, né? Estarmos firmes que quem opera e quem realiza qualquer coisa em nossas vidas é Deus. Vamos ver aqui em Filipenses, né? Que diz o seguinte: Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, se nós temos vontade de algo, é Deus que nos faz ter essa vontade. Se nós conseguimos algo, é Deus que opera em nossa vida, segundo a boa vontade dele. Então, nós devemos saber o que acontece na nossa vida é obra de Deus, não é de nenhum outro. Não é de Maria, nem de João, nem de José, não. É Deus. Portanto, os nossos cultos, as nossas orações, as nossas petições, elas devem ser somente para Deus. E qualquer devoção ou amor, além de Deus, né? Que a gente faça a outro, qualquer oração em nome de qualquer outro que não seja em nome de Jesus, falando com o Senhor, é idolatria. Lá em Isaías, no capítulo 57, Deus está falando sobre a idolatria do povo de Israel. E ele fala o seguinte, é um capítulo bem grande, assim, mas eu vou ler só a partir do versículo 10. Na tua comprida viagem te cansaste, contudo não disseste não há esperança. Achaste com que renovaste tuas forças, por isso não enfraqueceste. Mas de quem tiveste receio ou medo para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem te importasses? Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão.
quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntaste. Mas o vento a todos levará, e um assopro os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdarão o meu santo monte. Aqui, Deus está falando, né? Na tua cumprida viagem, tu não te cansastes e não te enfraquecestes. Mas isso fez com que eles se esquecessem do Senhor. Entende? A confiança deles estava lá com os ídolos. Eles estavam absortos na idolatria deles. E Deus se calou em relação a isso. Ou seja, Deus não trouxe o juízo naquela hora em que eles estavam clamando e adorando os ídolos. Deus não os castigou. Deus os deixou. E aí, quando viesse o aperto, né? Deus dizem que vocês clamem aos ídolos de vocês, mas eles serão levados pelo vento. Eles não têm poder nenhum. Se quando eles estavam adorando não aconteceu nenhum mal, foi porque Deus quis se calar, foi porque Deus deixou. Se eles não se enfraqueceram na viagem deles, não foi por conta dos ídolos, foi porque Deus assim o permitiu. E aí ele diz, quando vocês estiverem em aperto, vocês clamem aos ídolos de vocês, que nada podem fazer. O jovem rico, ele foi lá com as riquezas dele, ele foi com o ídolo dele, mas de nada se achou proveito. Salomão dizia que, no caso do jovem rico, que era a riqueza, né, o ídolo. Salomão, lá em Eclesiastes, já tinha dito, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Então, ele seguiu o seu ídolo, mas nada de proveito ele teria no ídolo. E hoje, os que são considerados santos, né, assim, eu não estou falando dos santos, aqueles separados por Deus. Eu estou falando dos santos que o catolicismo ou qualquer outra religião considera. Eu vou pedir a santo fulano porque ele vai fazer. Não são santos, são homens. Homens que já estão mortos. Aqui, um desses santos, né, que é Paulo, ele chegou em Listra com Barnabé e lá ele curou um coxo e as pessoas queriam adorar ele. Os deuses estão entre nós, as pessoas queriam adorar Paulo. Vamos ver o que aconteceu. Vou começar a partir do versículo 8 de Atos 14. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença e que nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era ele o que dirigia a palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifícios. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão clamando, e dizendo, Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens, de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então aqui, o que acontece? Eles, por Paulo ter curado o homem coxo, que tinha fé para ser curado, as pessoas da cidade queriam sacrificar a eles, queriam sacrificar, fazer ofertas de sacrifício a eles. E Paulo disse, senhores, nós somos só homens da mesma natureza que vocês. O que ele quis dizer com isso? Nós somos pecadores iguais, nós somos homens e pecadores iguais. Quem operou esse milagre foi Deus, foi Ele que fez os céus, a terra, a chuva, é Ele que dá o mantimento, as frutas, tudo vem da mão dEle. Eles eram apenas homens, a nossa glória, a nossa fé não deve estar nele, nós não devemos pedir chuva a São Pedro, tá bom? Quem manda a chuva é Deus. E Paulo disse, nós somos homens, nós não merecemos honra, nem glória nenhuma, não façam isso, não façam nenhum sacrifício a nós não merecemos, somente Deus merece.
E mesmo assim, lá no versículo 18, tá escrito que com dificuldade, mesmo Paulo dizendo, somos homens, somos pecadores, somos como vocês, é Deus que realiza todas as coisas. Mesmo Paulo dizendo isso, com dificuldade foi que eles impediram de oferecerem lá sacrifício a eles. Por quê? Que mesmo Paulo dizendo, não somos deuses, por que mesmo assim foi difícil? Porque a idolatria, ela está no nosso coração. Ela vem da nossa natureza. A nossa natureza jamais será adorar a Deus. Não é esse a nossa vontade. É a idolatria que está no nosso coração. E é com dificuldade que Paulo conseguiu fazer com que não sacrificassem a eles. E é com dificuldade que nós nos livramos dos nossos ídolos. Mas é uma dificuldade necessária. Nós precisamos disso. Nós precisamos deixar os nossos ídolos e correr somente para Deus. Quando nós adoramos outros, nós rejeitamos a Deus. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos rejeitar o nosso Senhor. Os ídolos, eles são muitas coisas, né? Eles podem ser muitas coisas. E sempre que eu vejo algum vídeo sobre idolatria, né? Sobre os ídolos, sempre tá lá dizendo: os ídolos, eles são mais que imagens de esculturas. Os ídolos, eles são mais que imagens talhadas em madeira. Mas essas imagens de escultura, essas imagens talhadas em madeiras, são ídolos também. A gente não pode se esquecer. A idolatria vai além delas, mas elas também é idolatria. Um tropeço. Eu vou deixar aqui a referência da história de Raquel. Raquel, esse episódio, né, em que Raquel estava indo embora, né, com Jacó, e o que ela fez? Ela furtou os ídolos da casa do pai dela. Por que Raquel precisava? Sabe? Que confiança é essa que aquele ídolo, provavelmente de madeira ou de barro, não se sabe, mas por aí. Por que aquele ídolo era tão importante a ponto dela roubar o próprio pai? E tipo assim, não só ela roubou, como ele percebeu, porque o ídolo também era importante para ele, então ele sentiu falta e ele foi atrás. E aí ela roubou e depois ela mentiu. Raquel, ela colocou o ídolo dentro da roupa, né? E aí, quando o pai dela chegou lá no caminho, né, para encontrar com ela, para perguntar quem tinha roubado o ídolo da casa dele, Raquel estava com o ídolo escondido na roupa e disse que não poderia levantar. Então, ela colocou a confiança nela, ou ela deu importância àquele ídolo e roubou ele, e ainda mentiu e continuou com ele. Então, é um tropeço. Fez ela tropeçar, fez ela roubar, fez ela mentir. Era importante para ela. Mas por que aquilo era mais importante que o Deus do marido dela, né? Raquel era casada com Jacó, um homem de Deus. Por que aquele ídolo era mais importante para ela do que o Deus de Jacó? E algumas pessoas dizem, né? Ai, mas a gente não adora a imagem. Por que faz? Deus disse para não fazer. Deus colocou nos 10 mandamentos. Não farás imagem de escultura. Nem dele. Então, por que fazem de outros? Não existe imagem de escultura de Deus. Pode ter lá uma representação de Jesus, mas, no caso, é o Jesus crucificado, né? Mas não existem imagens de escultura de Deus. A maioria é Pedro, Paulo, João, Maria. Nós fazem. Por que ter a representação daquele santo é mais importante do que obedecer a Deus? Deus não disse para não fazer? Então, por que faz? Se a sua fé não está firmada, a sua ou a minha fé não está firmada em Luzia, em Maria, em Pedro, Paulo, João, José, Lázaro, por que você tem uma imagem dele de escultura que Deus disse para não fazer? Por que você tem ele na sua casa? Por que é importante? Por que é importante ter ele ali no móvel ou na estante? As pessoas fazem altares com as imagens de escultura. Pelo menos aqui na minha cidade é muito comum, mas em vários lugares é muito comum. As pessoas têm altar onde tem uma imagem de Maria. Por quê? Por que Maria é tão importante? Por que é mais importante ter a imagem de Maria em casa do que obedecer a Deus? Se a sua fé não está nela, por que ela está lá? Por que ter? Entende? Essa imagem de escultura, ela tira a obediência e ela tira a devoção de Deus, ela está tomando o lugar de Deus. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida,
Podem comentar aqui embaixo se quiserem falar alguma coisa, podem colocar tudo aí nos comentários. Compartilhe o vídeo para outras pessoas verem. Dá um like pro YouTube continuar mandando os meus vídeos pra vocês. Se inscreve no canal pra não perder nenhum. Ativa o sininho, aquela coisa toda de youtuber. Então, assim, gente, muito obrigada. Até a próxima.